Graças e paz, irmãos. Nesta manhã, nós vamos estar falando sobre essas 4 assuntos, que é educabilidade, responsabilidade, integridade e conhecimento. Só vou conseguir fazer a minha responsabilidade, ter a integridade e o conhecimento se eu me educar naquilo que eu sou ensinado. Sem eu me educar no que eu sou ensinado, eu não consigo fazer as outras coisas. E uma das coisas que nós podemos observar, começando dentro da nossa casa, com os filhos. Se você não educar o seu filho ali à risca, da forma que você quer que ele aprenda, mesmo que ele vai chegar na sua idade de maior, vai fazer algo diferente do que você ensinou. Mas eu quero que você entenda que lá dentro do seu íntimo não saiu aquilo que ele aprendeu. Que hora que ele lembra? Na hora das coisas mais difíceis da sua vida. Meu pai falou comigo, minha mãe falou comigo, alguém me exortou sobre isso. É na dificuldade que eu vou buscar, às vezes, aquilo que eu aprendi ou aquilo que eu estudei. Tem pessoas que conseguem ser mais tranquilo, entende isso mais rápido, é educado mais fácil, consegue compreender as coisas. E na nossa vida espiritual não é diferente. Viu com o versículo que o irmão colocou ali? Que o Senhor Jesus Cristo falou: olha, vocês vão conseguir ser alguém se vocês forem o quê? Forem os meus discípulos. O que um discípulo faz? Repete aquilo que o seu mestre ensinou. Simples. Não é difícil nós compreendermos. A partir do momento em que nós nos educamos para exercer tal coisa. E junto com isso, e observando essas educabilidades que nós precisamos ter espiritualmente, nós vamos conseguir então ver por que Daniel falava e as pessoas escutavam. Aí eu venho uma pergunta para mim e para você: será que quando eu falo, as pessoas me escutam? Será que quando eu vou transmitir algo da palavra do Senhor ou da minha vida, as pessoas me ouvem? Por devido à educação, por devido àquilo que foi me ensinado, eu coloco em prática. E é esta a responsabilidade que nós precisamos ter. Por isso nós precisamos ser educados espiritualmente, exercer o papel de discípulo, para nós termos a responsabilidade de transmitir aquilo que foi proposto a nós fazermos. Vamos para Daniel no capítulo 5, nós vamos começar aqui com o versículo 13 e o versículo 14. O versículo 13 nos diz assim: Daniel foi levado à presença do rei, e o rei disse a Daniel: você é Daniel, um dos exilados de Judá, a quem meu pai, o rei, trouxe de Judá? O
ouvia seu respeito, e que o Espírito dos deuses encontra-se em seu interior e que você possui o quê? Luz, discernimento e sabedoria extraordinária. O que existia dentro de Daniel? O rei falou: o que estava dentro de Daniel? O Espírito. Quando Daniel precisava falar algo diretamente ou direcionado de Deus, o Espírito de Deus estava dentro de Daniel. O Senhor Jesus Cristo expressa assim: vou para o Pai, mas vou mandar um Consolador. O que o Senhor Jesus mandou? E ele está onde? Ele está dentro. Você é diferente de Daniel? Então, por isso que quando nós falamos, as pessoas têm que nos ouvir, porque nós já sabemos, nós somos educados para então sermos responsáveis para transmitir a palavra do Senhor. Você observa aqui que uma das coisas que Daniel vai demonstrar aqui é o seu relacionamento. Isso é uma das coisas que nós precisamos também termos com as pessoas. Por isso que as pessoas escutavam Daniel. A causa que eles ouviam Daniel é pelo conhecer alguém. Quem Daniel conhecia? O Deus verdadeiro. Por isso que Daniel tinha uma repetição por conhecer, uma reputação por ter conhecido quem era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Olha, esse homem tem um conhecimento sobrenatural. Você observa que aqui o rei fala assim: olha, você tem um conhecimento dos deuses, está acima de tudo aquilo que nós conhecemos. Essa expressão aí, irmão, dos deuses, porque eles tinham muitos deuses, né? No caso de Daniel, nós temos um Deus só. Mas só que ele, na expressão dele, ele não quis dizer que Deus estava com Daniel, mas quis dizer que Daniel estava com Deus e outros deuses, né? Isso na expressão dele, né? Dos deuses. Mas só que Daniel, nós tinha certeza que quem estava com ele ali era com o Espírito de Deus. Sim. A questão que ele coloca, que essa transmissão, porque Daniel havia revelado o sonho de seu pai, em que seu pai não quis expressar para ninguém. Você precisa falar o que eu sonhei. Então Daniel chega e expressa para Nabucodonosor que ele havia sonhado. Então essa expressão, ou seja, olha, os deuses que nós conhecemos aqui, o seu é maior do que os nossos. Ele está acima de todos. E é esse relacionamento que nós precisamos a cada dia ter com Ele. Para isso nós precisamos a cada dia nos educarmos. E para educarmos, então precisamos de quê? Responsabilidade. E essa responsabilidade que eu e você nós vamos ter, nós precisamos então, nós vamos sempre estar falando sobre isso aqui. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha mais alguma coisa para fazer? E muita. O que ele era no reino? Governador. Então ele não fazia pouca coisa. Mas mesmo assim, no mesmo horário, nós vamos observar, no mesmo horário, Daniel estava orando para o Senhor. Responsabilidade. O que Daniel queria? Integridade, conhecimento.
quem era o Deus que ele servia aos seus pais. Outra coisa que nós podemos observar, que as pessoas escutavam ou escutam, a Daniel, escutava a Daniel, e ao mesmo tempo nos escutam, é pelo sacrifício. Que nós sofremos. Por isso que Daniel foi escutado. Uma das coisas que Daniel nós podemos observar, Daniel ele abriu mão de comer das coisas do rei. Sacrifício. Seria legal, seria muito bom estar ali, né? Carne, festa, alegria. Mas ali Daniel viu que não era o momento, não era o lugar adequado para ele estar como um servo do Senhor. Ele queria fazer a diferença. Isso, irmãos e irmãs e amigos, é que nós precisamos colocar na nossa mente como a nossa educabilidade ou a nossa educação, sermos diferentes. Sacrifício, não sermos iguais, precisamos fazer a diferença. Você observa dentro da palavra do Senhor, todos os que estão aqui, que foram relacionados nesta palavra, fizeram o seu sacrifício. E eu e você, nós não somos diferentes. O problema é que nós queremos viver essa vida, que ela vai do 0 ao 0 e do 0 ao 100. Qualquer hora eu posso ir, mas eu quero viver essa vida como se fosse a eternidade. Eu não vou sair desse local. Podemos dizer que nós queremos enganar a nós mesmos. As responsabilidades que nós também vamos ter futuras. Então aqui Daniel, as pessoas escutavam ele, porque ele tinha um relacionamento, e também observa que ele fazia o sacrifício, negar a si mesmo. Quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. É isso que nós precisamos buscar na nossa vida. Outra coisa que nós podemos observar, que dentro dessa responsabilidade e na integridade, Daniel era ouvido, as pessoas escutavam Daniel pela sua integridade, porque ele tinha caráter. Daniel, ele tinha caráter. Daniel permaneceu irrepreensível e digno de confiança, mesmo quando ele teve que censurar